é algo que talvez é até óbvio, mas eu não havia refletido ainda sobre aquilo. Que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, certo? Amém? Ok. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Na minha concepção, Ele procura verdadeiros adoradores, mas o contrário disso seriam não adoradores. Eu falei, então talvez tem gente que adora verdadeiramente e gente que não adora. Mas não, o contrário de verdadeiro é falso. E aí me deu um negócio, falei, eita, se existe verdadeiro, existe o falso adorador. E existe uma característica de quem é verdadeiro, é em espírito e em verdade. E aí já deixo essa reflexão aí para você. Por quê? Da mesma forma que existe o verdadeiro adorador e o falso adorador, entendendo e dentro do que a gente propôs pensar, refletir esse mês, existe crente sem ser cristão. E isso é algo que eu vivi. Eu vivenciei isso. Nasci em um lar cristão. Cresci em um lar cristão. Fui edificada com palavra saudável, com Bíblia pura. E não era cristã, eu era crente. É muito diferente. Eu posso ser crente em qualquer coisa. Na verdade, existe até um clichê, né? Crente até o diabo é. Inclusive, ele é muito crente. Por quê? Porque ele luta para desviar as pessoas daquilo que ele é contrário. Tem que ser muito crente para isso, gente. Você não só crê, mas você trabalha contra. Para você trabalhar contra algo, você precisa acreditar muito, sabe? E a gente precisa refletir sobre isso. Será que eu sou realmente cristão? E aí, qual é a característica de um cristão? Sabe, é a mesma questão do verdadeiro adorador. O adorador que adora em espírito e em verdade. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre um texto que também provavelmente você já conhece, que está em João 21. Você pode abrir a sua Bíblia. João 21, versículo 15. Amém? Ou misericórdia, ouviu misericórdia, eu vou esperar. João, capítulo 21, versículo 15. É isso, 21, 15. Amém? A minha versão é NVI. Mas vocês podem acompanhar aí, e Deus abençoe. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Portanto, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. E nós paramos por aqui, por enquanto. Esse texto, a primeira vez que eu fui estudar, eu fiquei falei, gente, eu não estou entendendo nada. Para que Jesus perguntou 3 vezes? Para que Jesus insistiu numa pergunta? E Pedro ficou irritado, claro, porque Jesus perguntou várias vezes. Mas não é só isso. Uma leitura corrida dá a entender isso. Mas quando a gente vai olhar para o que estava acontecendo aqui, é muito mais que isso. E isso aqui me levou a entender que Jesus nada mais estava falando do que a verdade sobre o que Pedro acreditava, ou dizia acreditar até então. Pedro é um cara que foi escolhido por Jesus para andar com ele. E essa ocasião aqui, Jesus havia já ressuscitado e estava se reencontrando com os discípulos, com os seus. E aqui é muito interessante entender uma coisa, que é um local, é um ambiente de intimidade. Porque começa assim o versículo 15, depois de comerem. Na verdade, até hoje, você não sai para comer com qualquer pessoa.
Eu vou gastar dinheiro, rachar pizza com alguém que eu não conheço? Com alguém que eu não quero estar na presença? Jamais. Então, mas aqui, especificamente, é algo que demonstra essa intimidade. As pessoas só comiam com quem elas tinham intimidade. E aí, isso me mostra exatamente isso. E aí, a gente vai olhar para um pouquinho do que é amor. De que amor é esse que Jesus está falando? Amor é uma palavra muito complexa e, ao mesmo tempo, foi muito banalizada. Eu amo batata frita. Mas eu também amo Deus. Mas eu também amo minha mãe. E aí, gente, o que é que nós vamos arrumar? A gente precisa entender que amor é esse que Jesus está falando. Portanto, no versículo 16, Jesus faz a primeira pergunta. Na verdade, no versículo 15. Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Aqui Jesus dá até uma ênfase, né? Ele olha para os outros e faz um comparativo. E a gente tem aí tem muitos tipos de amor que hoje em dia já foi virando aí uma linha de pensamento, e as pessoas vão definindo amores, mas os 4 principais tipos de amor existentes são eles. Eros, que é o que é definido geralmente pelo amor entre homem e mulher. Nós temos o storge, eu não sei falar no original não, tá, gente? Mas a gente vai aí, tá certo? Os universitários aí? Universitários não, os seminaristas. E é isso aí. Tá tudo bem, né? Tudo bem. E aí, se não tiver uma, não sou eu, né? Então, nós temos storge, que é a definição daquele amor que nós temos pela família. E eu achei bem interessante que o C.S. Lewis ele traz um ressignificado, uma simplificação das definições. Por exemplo, o eros ele chama de paixão, que é aquele amor inflamado, aquele negócio que deixa todo mundo doido, sem raciocínio, é esse mesmo. Storge, o afetivo, ele chama isso de afeição, aquele amor que tem pela mamãe, pelo papai, pela família, às vezes, né, gente? Mas é a definição de quando a gente tem esse amor em família. E aí aqui nós temos os 2 amores na qual Jesus se refere. Sim, Jesus se refere a 2 tipos de amor diferentes aqui. Ele falou amor, 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 mas são amores diferentes. Então, nós temos filéu, ou filos, que é o amor que é definido por amizade. É aquele amor sabe aquela história do amigo mais chegado que irmão? É esse amor, é alguém que você fala, nossa, eu te considero família agora. Eu te considero e quero você junto. Esse é o amor filéu, filos. E temos o amor ágape. Esse amor aqui ele é um pouco, qual é a palavra? Polêmico. É o amor que só Deus sente por nós. Sim, eu sei que o amor de Deus ele é ágape. Mas será que ele é impraticável para a gente? Será que esse é uma condição de um atributo incomunicável de Deus? O que vocês acham? Pensa aí. Acho que o pastor Ximenes vai responder daqui a pouco. Pastor Ximenes, não, a carinha que ele fez. O que você acha? Ixi, jogou para vocês. Não precisa responder não, senão vai virar a plenária, né? Mas nós entendemos aqui, eu achei uma tradução muito legal do pastor José Bernardo, que é presidente da Missão AME, uma missão que eu amo e admiro, alguém muito comprometido com o Evangelho. Ele trouxe uma definição de preferência, de escolha, eu escolho isso, eu amo isso com amor ágape, independente da circunstância. E eu comecei a pensar, sabe que existe esse amor fora do contexto divino? Existem pessoas que amam coisas independente do que esteja acontecendo. Existem mães que amam seus filhos independente do que ele faça. Existem pessoas que amam doentemente outra pessoa independente do que aconteça. Esse é um amor incondicional, um amor que não depende de correspondência às vezes, um amor que não depende de algo que te faça gostar daquela situação. Então, a gente pode começar a refletir um pouco sobre isso. E essa é a pergunta que Jesus joga para Pedro. Ali no primeiro momento ele fala, Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama incondicionalmente? Sabe qual é a resposta que Pedro dá? Jesus, eu sou seu amigo. Como assim, né? E aí Jesus repete a pergunta.
Mas aí Jesus, antes disso, diz, então, cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus torna a perguntar. Jesus vem e fala, Pedro, você me ama incondicionalmente? E aí Pedro responde mais uma vez, Jesus, nós somos amigos. Como assim? Você está me perguntando se eu amo o Senhor? E aí Jesus faz a terceira pergunta. Só que agora ele fala assim, Pedro, você é realmente meu amigo? Aí Pedro bugue, vou explicar, né? Porque é uma palavra que surgiu aí recentemente. Travou. E aí Pedro fica aborrecido, Pedro fica triste. Aí, na minha concepção, e lendo aqui no português, a impressão que eu tinha era porque Pedro estava chateado com a repetição da pergunta. Mas não, aqui é uma frustração explícita de Pedro com o entendimento de que nem amigo de Jesus ele era. Sabe por quê? Eu tenho aqui amigos, que eu tenho certeza que se essa água acabar e eu pedir mais um copo de água, prontamente alguém vai lá embaixo buscar. Se eu pedir um favor, uma gentileza, fizer uma ligação, se eu estiver precisando de um socorro, prontamente eu serei atendida. Mas o que Jesus fez? Jesus, quando morreu na cruz, ou um pouco antes de morrer, ele falou isso para os discípulos. Ele falou, vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui. Eu não estarei mais com vocês, mas vocês vão dar continuidade em tudo aquilo que nós fizemos juntos até agora, ou aquilo que eu fiz e vocês viram. E aí, esse contexto aqui é muito legal. E eu comecei a voltar, porque eu comecei a ficar meio confusa. Eu falei, Deus do céu, o que está rolando aqui? Tem uma treta aqui pesada, eu não estou entendendo. Jesus, esse encontro aqui, ele foi um pouco depois da pesca maravilhosa. Na verdade, da segunda pesca. Eu descobri isso agora, tá? Que houveram 2 pescas. Vocês já sabiam? Fala amém, se você já sabia. Amém? Glória a Deus, esse povo sabe Bíblia, né? Mas sabe a musiquinha? Pedro, Tiago, João. Vocês sabem, gente. Pedro, Tiago, João. No mar da... Essa mesmo, essa é a pesca maravilhosa. Essa é a primeira pesca. Pedro, Tiago e João estavam lá e Jesus chega, eles tinham ficado a noite toda lá, pegaram nada. E isso era o ganha-pão deles, ok? E aí Jesus fala, joguem do outro lado. E aí eles pescam uma quantidade gigantesca de peixe e eles ficam atônitos, extasiados. Falam, quem é esse cara aqui? Ordenou e os peixes vieram, a gente ficou a noite toda aqui. E aí Jesus falou, isso que eu fiz é uma demonstração daquilo que vocês vão viver. Deixa tudo isso aí e me segue porque vocês pescarão homens. E aí, ok, isso já é uma história maravilhosa. E aí Jesus morre, ressuscita e começa a reaparecer para os discípulos, né? E a ocasião em que ele reaparece para Pedro é exatamente a mesma circunstância. A repetição, né, daquela situação. Jesus aparece para Pedro, ele está junto com outras pessoas ali naquele momento, e Pedro está pescando e não consegue pescar. E Jesus chega e ordena mais uma vez. Jesus fala, vocês não pegaram, vocês têm alguma coisa aí de comer? Eles falam, não, a gente não pegou nada aqui. Ele fala, joguem do outro lado e vocês verão. E aí acontece mais uma vez. Jesus não precisou falar nada, eles não viram que era Jesus, mas eles conseguiram perceber aí que era Jesus. E saíram ali já para encontro de Jesus sem nem questionar. E uma coisa que eu entendi, a frustração de Pedro, ela está exatamente aí. Porque Jesus deu uma ordem para Pedro de continuar fazendo aquilo que eles fizeram, de prosseguir com o ministério. E sabe o que Pedro fez quando Jesus morreu? Voltou a fazer aquilo que ele tinha deixado. Irmãos, isso aqui me fez ficar uma noite inteira acordada. Por quê? Pedro se frustra, ele tem uma expectativa sobre o que Jesus ia fazer. Jesus ia dominar aquele momento e seria o Salvador, porque eles estavam sofrendo uma perseguição do Império Romano. Na expectativa de Pedro, a qualquer momento, Jesus ia arrancar uma espada, matar todo mundo, mandar um poder do Power Ranger ali e destruir tudo. Essa era a expectativa de Pedro, uma expectativa terrena.
Porém, Jesus fala, você não entendeu nada. Você é muito terreno. O meu reino não é desse mundo. Jesus disse isso inúmeras vezes para os discípulos e principalmente para Pedro. E Pedro, a todo momento, com essa expectativa, pensando, não, a qualquer momento, Jesus vai mostrar o poder dele. Eita! A qualquer momento, Jesus vai mostrar o poder dele. A qualquer momento, Jesus vai mostrar. E aí, tanto que, na hora que o império chega para tomar Jesus, o que ele faz? Arranca uma orelha do soldado, gente. Pelo amor de Deus, o cara arrancou uma orelha, Jesus vai lá e cola ali e prossegue. Porque a todo momento a expectativa de Pedro é, não, Jesus, o Senhor veio, está fazendo milagre, vai salvar a gente, o Senhor não pode morrer. E Jesus fala, Pedro, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu sobre o que eu vim fazer, sobre o que eu vim falar. E eu acredito que nesse momento a ficha de Pedro caiu. Porque Jesus a todo momento está falando, continua fazendo o que eu estou fazendo, continua cuidando desse povo, continua direcionando esse povo. E Pedro pega a primeira oportunidade que, na verdade, no momento em que Jesus morre, Pedro faz o quê? Volta a pescar. Pedro se apega ao que é seguro para ele. Pedro se apega ao que é estável. Pedro não olha para o poder de Jesus que fez inúmeros milagres, ressuscitou gente, curou leproso, milhões de milagres feitos, e ele não conseguiu acreditar no poder de Jesus. Mas eu não julgo, gente, não julgo porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Sabe? E a frustração de Pedro, a expectativa de Pedro, não era de tudo errado. Ele não estava querendo algo maléfico. Ele queria que Jesus salvasse. Só que a expectativa dele não estava alinhada com a expectativa de Jesus, com a expectativa celestial. E aí eu te pergunto, qual é a sua expectativa frustrada? E quando você se frustrou, o que você voltou a fazer? O que você, assim como eu, retomou como prática ou como algo de estabilidade, porque Jesus não realizou algo que você pensou que ia realizar? A conversão de alguém, o ministério integral, a salvação de uma pessoa que estava doente e não foi curada. Existem muitas coisas que a gente almeja e que não são coisas ruins, mas que por soberania divina não são realizadas, porque não é sobre a nossa vontade, e sim sobre a vontade de Deus. E aí aqui eu consegui entender, e é muito legal, acho que até o pastor Manu que me ensinou isso, que Jesus, ele podia ter sido impaciente. Podia falar assim, Pedro, você me ama incondicionalmente? Porque ele ama, né? Jesus ama Pedro. E aí Pedro fala, cara, a gente é amigo, que isso? Quase se ofende com a pergunta, né? Como assim você pergunta se eu te amo? E aí ele pergunta mais uma vez, para Pedro refletir. E aí Pedro responde, o Senhor sabe de todas as coisas, nós somos amigos. Na verdade, ele responde, nós somos amigos. Eu tenho um amor por você. E aí Jesus vai e desce o nível. Fala, então tá. Mas Pedro, nós somos mesmo amigos? Será que você tem se comportado como amigo? Hoje eu consigo definir isso aqui, porque realmente existem amizades que são tóxicas. São amizades porque aqui, ó, quando a gente vai definir filéu ou filos, a gente define como reciprocidade, porque ninguém é amigo de uma pessoa que não gosta, que não tem nada em comum. Na verdade, às vezes a gente se assimila em algo, se torna amigo e depois vira essa toxina. Não existe cumplicidade, não existe reciprocidade. E era o que estava rolando aqui. Jesus falando, eu estou te oferecendo um amor incondicional e você nem meu amigo é. Porque eu te pedi um favor, uma gentileza, eu te dei uma ordem e você não cumpriu. Eu provei para você o meu poder e você não acreditou. E isso aqui me desesperou, me desestabilizou, porque eu tenho buscado respostas. Eu sempre estou buscando uma resposta, né? Uma direção do Senhor, algo que eu desejo que seja feito conforme Deus quer. E é muito difícil, gente, distinguir, porque a gente recebe muita oportunidade, a gente recebe, tem várias opções. E aí, qual Deus quer que eu escolha? Nossa, seria muito bom se só chegasse para a gente o que Deus quer, mas às vezes é preciso decidir.
E eu estou num momento desafiador nesse sentido, sabe? Tenho estado há um tempo. E eu já me peguei também numa outra crise existencial de que, qual é o meu ministério? O que eu nasci para fazer? No meu caso, eu ainda canto, mais ou menos, mas canto. Mas não canto. Então, esse não deve ser o meu ministério. Não sinto que seja. Posso ser útil? Posso. Se preciso ministrar, ensinar, ok. Também vou me dedicar a isso, vou buscar o conhecimento e transmitir. Pregar? Amém. Mas também não me sinto necessariamente, isso é o meu ministério. Ou, na verdade, então tá, Deus, qual desses é o meu ministério? E aí Jesus vem e explica para Pedro, porque por trás disso aqui, a palavra, ela, ok, é uma figuração. Pastorei, cuide das minhas ovelhas. Mas é literal. É para você ser um pastor. É para você cuidar de gente. Por um tempo eu estive aqui e a gente existe aqui um ministério de comunicação extraordinário, referência para muitas igrejas. E eu liderei esse ministério por um tempo. E logo retornei para a minha cidade. Esse ministério continuou, Ministério Criativos, maravilhosos. Estão sempre aí trabalhando enquanto você pode cultuar ao Senhor, glorificando aí o nome de Deus, através do uso da tecnologia. E chegou um tempo, gente, que o Senhor falou comigo, tudo bem, vocês estão alcançando milhares de pessoas na internet, vocês têm uma comunicação linda, vocês são referência para outras igrejas. Quando a pandemia começou, essa igreja não teve a dificuldade de começar a fazer um culto online, porque já estava há anos trabalhando nisso. E glórias a Deus. Existem igrejas que não tinham nada, que ficaram desesperadas. Foi o período que eu mais trabalhei na minha história. Tá nada, como que a gente começa do zero? Falei, misericórdia. Vamos lá. E aí, ok, vocês estão alcançando, vocês têm uma mídia maravilhosa, uma criação, um desenvolvimento, uma criatividade fora da curva. Mas você está cuidando das pessoas em que momento? Gente, eu fiz igual o Pedro, eu buguei, eu fiquei em crise existencial. Eu falei, Senhor, eu estou exausta, estou cansada, eu não paro, eu estou em milhões de ministérios, mas eu não estou cuidando de ninguém. Tem pessoas do meu lado sofrendo com pensamentos de suicídio. Tem casamentos que convivem comigo que estão destruídos. Tem filhos que não falam com seus pais. E sabe o que eu estou fazendo para tudo isso? Não estou enxergando. Eu estou pegando e estou indo lá pescar. No sentido de figurado de Pedro. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Porque eu estou muito ativa em outras coisas. Ou às vezes eu até vejo isso e falo, eu não tenho filho não. Isso não é problema meu. Como não, se Jesus, a quem eu digo seguir e servir, falou, Pedro, não é para você fazer mais nada. Se você é pelo menos meu amigo, cuide das minhas ovelhas. Gente, um pastor não dá conta de pastorear no sentido pessoal de todo mundo. Alguém com uma calculadora rapidinha aí para mim. Se o pastor investir 5 minutos do dia dele para falar com cada membro, quantos minutos ele precisa, Jonas? Quantos membros tem aqui? 1.500 minutos, dividido por 60, que uma hora tem. 25 horas. Não dá para fazer isso nem se ele ficar um dia inteiro mandando mensagem para cada membro. Fora que ele não cuida só de membro. E esse não é a única coisa que ele tem para fazer. Se ele tirar 5 minutos do dia dele, ele passa 25 horas por dia cuidando de você, sabendo se você está bem, orando pela sua vida. Como se 5 minutos fossem suficientes, né? Gente, se eu e você não assumirmos a nossa posição, vai ficar cada um morrendo no seu contexto. E vamos todos morrer se não for a misericórdia e a intervenção de Deus. Se eu e você não entendermos que o pastoreio não é um cargo, vai ter gente morrendo do seu lado.
Se eu e você não entendermos que a autoridade do cuidado ou da exortação não é da pessoa e é da palavra de Deus, as pessoas não vão ser exortadas. Quem é santo o suficiente para exortar alguém? Quem que não tem pecado? Ninguém. E, ao mesmo tempo, todo aquele que se dispõe a se santificar pode fazer isso, porque não é da pessoa, e sim é da palavra. Eu demorei muito para entender isso. E, junto com isso, por mais que às vezes não pareça, eu brinquei ali e falei, você é qual Tainá? Tainá diva. E é isso aí mesmo, a diva está aqui, ó. Brincando, fazendo uma brincadeira aí, como se esse fosse o meu apelido. Mas, gente, tem hora que eu me sinto nada. Tem hora que eu acho que eu não sou capaz de abrir a Bíblia e ler um versículo. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você também já pensou, isso aí não é para mim não. Falar de Jesus eu não sei falar. Eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, eu não sei tocar nada. Se botar eu para bater ali num negócio da bateria, não consigo manter o ritmo. Mas por isso eu não tenho nada a fazer? Jesus não espera nada de mim? Ou Ele só espera daqueles que têm alguma coisa específica? O dom do cuidado está sobre todo aquele que entende o Evangelho. Você tem um celular? Você tem como se deslocar? Você tem como fazer uma visita? Você tem como mandar um e-mail, uma ligação? Você tem condição de cuidar de alguém. Cuide dos seus amigos. Às vezes a gente não tem tempo para ouvir os nossos amigos. Aconteceu uma situação de uma amiga. Hoje a gente não está se relacionando de forma tão próxima, tão direta, porque a gente mora em lugares muito distantes, mas a gente já morou pertinho. E essa amiga passou por um desafio emocional muito, muito grande. E, em uma determinada situação, eu precisei socorrê-la. Socorrê-la da tentativa de suicídio. Gente, aquilo foi devastador para mim. E eu falei com Deus, se essa menina tivesse morrido e eu não tivesse ajudado, eu não queria continuar vivendo. Porque se a vida que eu tenho não servir para salvar outras pessoas de uma situação caótica ou de uma situação que a pessoa prefere morrer, para que eu vou viver? Para que a minha vida vai servir? E você acha que isso é uma coisa de outro planeta? Não é não, querido. Não é. Existem situações que a gente não sabe para onde olhar, já está cansado de pedir ajuda, que a gente quer desistir. E isso está suscetível para qualquer ser humano. E o que eu e você estamos fazendo? Como que você tem se disposto? E é engraçado isso, que as pessoas às vezes falam, e eu fico até um pouco chateada. Porque você está sempre ocupada. Eu falo, não, mas pode falar, porque tem prioridades, né? E eu tenho feito esse exercício de entender o que é prioridade. Se eu tiver uma reunião e uma pessoa me chamar pedindo ajuda, eu largo a reunião. Remarco. A não ser que tenha alguém morrendo na reunião. Aí eu falo, segura aí um pouquinho que eu vou socorrer e depois eu volto. Ou não, né? Então, a gente precisa entender, e essa é a característica de alguém que habita e vive no Cristoverso. Porque nós estamos nesse mundo. Se eu e você não imitamos a Cristo, nós somos desse mundo. Pertencemos a esse mundo. E deixa eu te falar de quem é esse mundo? Do maligno. E é exatamente o que ele quer. Ele quer que a sua vida seja inútil, seja descartada, seja desperdiçada. Ele quer que você gaste tempo fazendo evento, fazendo festa, fazendo intriga, discussão, birra. Não, falou comigo? Não vou, quero saber não. Não merece o meu desgaste. Eu já falei isso, gente. Mas espera aí, você está fazendo para quem te desgastou? Portanto, existem 3 características aqui que eu consigo notar que Jesus espera e que Jesus faz com Pedro. Porque Pedro, gente, é o cara... tudo bem, nossa, Tainá, eu sou esse Pedro aí. E agora? Esse é o mesmo Pedro que daqui a pouco entendeu o que ele tinha que fazer e na primeira pregação dele, 3.000 foram convertidos. 3.000, gente, eu não sei o que é 3.000 pessoas num lugar.
Você sabe? Você já tem, você tem essa noção visual? Eu não tenho. É muita gente. E você sabe o que Pedro disse no sermão dele? Eu fiquei falando, nossa, sério? Vou ler para vocês. Está logo adiante aqui, ó. Atos 2, 22. Ele diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, dando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o estivesse. A respeito dele também disse Davi, e aqui ele prossegue. E lá no 38, ele diz o seguinte: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, para que o perdão seja dado aos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Gente, 3.000 pessoas entenderam isso aqui, ó. 3.000 pessoas. Basicamente é o resumo do que Jesus fez. Ele falou, gente, acorda. Jesus veio, falou que vinha, foi anunciado por profetas e veio. Jesus fez milagre para provar que ele tinha poder, porque nenhum de nós tem poder para fazer milagre. Se ele tem, eu acredito no poder que ele diz que tem de nos salvar. Ele fez isso tudo diante dos olhos de vocês, morreu, ressuscitou, como disse também que assim faria. E o que vocês estão esperando para se arrepender? E aí 3.000 pessoas falaram, é isso, é isso. Não tem como se deparar com essa verdade, pensar sobre isso, meditar no sacrifício de Cristo, entender que é para você e não se render. E a gente precisa trazer isso à memória. Gente, a Santa Ceia, ela não é um evento. E ela nem é santa. Ela é uma ceia. E o momento se torna santo a partir do momento que ele é feito como deve ser feito. Que é ser trazido à memória o sacrifício de Cristo. Porque a gente esquece. A gente começa a trabalhar. Tenho certeza que quando eu comecei a falar, que gente que sabe que eu falo muito, pensou, nossa, hoje vai demorar, eu vou dormir um pouco menos. E está tudo bem. Você acha que horas... E eu tô muito frustrada com isso. Onde eu passo a pessoa que pega a palavra e fala assim, eu vou ser bem breve. Eu não vou, não. Porque é a palavra de Deus. O Jonas está indo, mas é sério. Gente, a gente tem que parar com isso. Gente, eu não posso demorar. Posso sim. Porque é a palavra que dá vida eterna. O que é uma noite de descanso? Entre você descansar o seu corpo, que vai ficar aqui, e a sua alma descansar com Jesus? Misericórdia, gente. Em nome de Jesus, se liberta disso. Ou entenda de uma vez, ou então abre mão. E não seja cristão. Você está sendo crente. E ser crente não vai te levar para lugar nenhum. Ser cristão, acreditar em Cristo Jesus, e isso promover em você uma postura diferente, isso vai fazer diferença. Portanto, eu aprendo que Jesus, ele pega, e é exatamente o título que essa editora deu para isso. Jesus, ele restaura Pedro. Por quê? Ele já havia feito. E a igreja está cheia de gente que já provou uma vez do poder de Jesus. Já foi transformado, já foi resgatado, já foi tirado das trevas. Já foi tirado de você toda a condenação. Mas aí por alguma frustração ou por algum motivo, nós voltamos a fazer as mesmas coisas, como o Pedro fez. Voltou a pescar. Falou, esse negócio de ministério aí não é para mim não. Jesus morreu e está morto. E aí Jesus vem e restaura aquilo que ele já havia feito. De uma vez por todas. E não interessa quantas vezes Jesus já te restaurou. Se você está aqui agora, é porque ainda dá tempo. É porque ainda tem algo a ser feito. Se você estivesse pronto, você já estava na glória.
Existe algo para ser feito em você e existe algo para você fazer. Portanto, eu também percebo aqui que Jesus, ele reforça com Pedro a direção. Portanto, eu preciso ser alguém restaurado, se eu sou crente. Não tem essa de alguém que nasceu na igreja e fala, sempre fui crente. Você sempre foi ensinado. Qual é o momento que você começou a ser refeito, reconstruído? Porque ninguém nasce bom, gente. Deixa uma criança com fome para você ver a bênção. Estressados eles ficam. Agora tem essa palavra, a criança está estressada. Tem um boleto para pagar e está estressada. Mas é isso. A nossa natureza não é boa. Então, você tem que haver um entendimento de que antes de Jesus eu era isso e depois eu sou isso aqui. Embora tenha nascido e crescido para a glória de Deus, isso é um privilégio. Falar, eu nunca tive uma experiência fora da igreja. Glória a Deus. Mas você precisa buscar e trazer à memória o momento em que você virou a chave, senão você é um convencido. E desculpa te dar essa notícia, se ninguém ainda falou. Sabe? E aí eu percebo também que Jesus fala com Pedro, é para você continuar nessa direção. Portanto, o crente, ele não pode viver a vida no modo aleatório. A gente tem que estar direcionado. Eu tenho que caminhar todos os dias em direção à cruz. E aí eu vou levar, pelo meu exemplo, outras pessoas comigo. Isso é uma liderança, inclusive. Você ajudar a pessoa a encontrar o caminho. É você trilhar um caminho e levar outros com você. Seja oficialmente através de uma ferramenta, de um ministério, ou seja indiretamente vivendo com pessoas que imitam o seu comportamento. E foi necessário que Pedro também tivesse aqui nos capítulos seguintes, nós vemos algo que eu já citei, ousadia. Vocês estão lembrados que Pedro é o cara que negou Jesus? Esse cara podia falar assim, tudo bem que Jesus falou todas essas coisas comigo, mas eu neguei ele publicamente. Ele não quis saber se Jesus falou, ele pode e deve fazer. Se a palavra de Deus diz que eu e você podemos ministrar a palavra dele, e essa palavra vai curar, vai libertar e vai salvar, é porque nós podemos fazer. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Portanto, você precisa, se você é crente em Cristo Jesus, você precisa ter um evento de restauração. O que Cristo restaurou na sua vida? O que Ele transformou? O que Ele tirou e colocou algo novo? Você precisa ser alguém que vive numa direção, e essa direção é indo de encontro à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo aquele que existe conheça a boa vontade dEle e tome-o como seu Salvador, como seu governador. Você está falando disso para o povo? Que é melhor viver com Cristo do que sem Cristo? Que a diferença que existe em você é graças ao governo que você tem? Porque é muito simples, gente. É mais simples do que a gente imagina. A gente vai fazer diferença e as pessoas vão querer entender. Ué, o que aconteceu aqui com essa pessoa? Que ela tinha como desandar, ela tinha a oportunidade de roubar, ela tinha aqui como me tratar mal de volta porque eu não trato ela bem. O que acontece? E aí, por trás disso, existe Cristo Jesus, governando a sua atitude, governando a sua mente. Então, automaticamente, essa pessoa é alcançada pela graça e pelo governo de Cristo. Então, a gente precisa viver todo dia, acordar todo dia e lembrar que a gente é crente. Não dá para ser crente no domingo. Na verdade, não dá para ser só crente. A gente tem que acordar e falar, ei, eu sou de Cristo. Eu sou alguém salvo. Eu estou aqui com hora contada, porque o meu lugar não é aqui. E tem mais, eu quero ver aqueles que eu amo junto comigo. E é preciso clamar, às vezes, por essa ousadia. Eu sou um pouco mais extrovertida, mas eu sei que existem pessoas diferentes de mim, que não gostam de falar em público, precisar falar morre, mas não fala. E tudo bem, porque o Senhor vai te usar em outro lugar, em um lugar que talvez eu não vou. Sabe? É alguém no trabalho, é alguém numa rede social.
É alguém aqui dentro da igreja que você sabe. E tem mais, existe uma outra coisa que me intriga muito. É que eu mesma, tem coisa que eu fico desconfortável em falar para o meu pastor. Mas eu falo para minha amiga. Eu tenho certeza que você também é assim. Porque a gente fica constrangido. Eu vou falar para o pastor que eu fiz isso? Não dá, gente. E ok. Se todos nós entendermos que nós somos pastores e temos o dever e a possibilidade de cuidar uns dos outros, nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos olhar um comportamento. Quer ver um negócio que me irrita? A pessoa está aqui toda errada. Aí vem uma pessoa direcionada pelo Senhor e fala, fulano, vamos lá, vamos reajustar isso aqui. Aí a pessoa fala, quem é o fulano para vir me falar o que eu tenho que fazer? Ele é boca de Deus na sua vida. Sabe? Eu aprendi a receber toda e qualquer exortação. Tem gente que é doido? Tem gente que é doido. Vai falar coisa sem noção? Vai falar coisa sem noção. Você retém o que é bom e o que não é, você deixa passar. Mas se a gente começar a deixar passar tudo, nós não seremos edificados. Nós não seremos podados. Eu não tenho condição de conviver diariamente com o pastor, porque ele tem uma rotina, ele tem outras coisas que ele precisa fazer. Mas eu convivo com as pessoas. Então, nós precisamos entender que o cuidado de quem está do seu lado é sua obrigação, é seu dever, é sua responsabilidade. E, às vezes, a gente fala assim, mas eu preciso saber muito, eu preciso saber teologia, eu preciso saber grego, esses negócios tudo, eu não gosto de estudar, eu não aprendo. Não, gente. Tem uma amiga que é assim, mas o tanto que essa amiga, ela fala declaradamente, eu não gosto de estudar. Mas o tanto que ela edifica a minha vida todos os dias, quando ela se dispõe a ser boca de Deus, é algo fora do sério. O tanto que ela me inspira com o exemplo dela, é algo que, se não é de Deus, eu não sei de onde é. Sabe, a gente já ouviu falar sobre pessoas que nem são alfabetizadas e que ganham vidas e vidas para Jesus. E nós temos recursos, temos acesso. Eu aprendi. Olhando Manu, falava, gente, esse homem é doido, fala grego, fala hebraico. Mas eu consegui aprender a dominar a ferramenta, a pesquisar, a ir até ele. Pastor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Outras pessoas que dominam também. Para quem gosta, para quem se sente confortável com isso, é possível. E a compreensão, gente, da palavra correta é fundamental. Se a gente fosse ler aqui, me ama, amo, me ama, ama. O que a gente ia entender? Qual a profundidade que teríamos na compreensão disso? Sabe? Então, a minha oração tem sido essa. E eu vou dizer mais, eu estou sendo muito maluca. Eu estou orando para Deus arrancar os crentes. Deixar só os cristãos. Então, ou você converte, ou Deus arranca. Estou dando uma oportunidade. Não, como se fosse determinante. Mas vai que Deus ouve a minha oração, você não sabe? Gente, chega. Se isso aqui for para ser um clube, tá um clube péssimo, desculpa. Isso aqui, divertido não é. Tem alguma coisa divertida aqui? Não tem. Então, se não for para ser a reunião daqueles que acreditam em Cristo e saem daqui para fazer diferença lá fora, é melhor não vir. Porque para a diversão, esse não é o melhor lugar. Você não vai encontrar a melhor música aqui, de qualidade. Porque não é sobre ser músico, não é sobre apresentar para você, é sobre te conduzir em adoração. Não existe assistir um culto. Ou você presta o culto, ou você não é crente. Queria que você orasse nesse momento. Porque não é sobre o tempo que você está, ou o tempo que passou, ou o quanto você sabe. Mas é sobre o que você decide fazer agora, ou sobre quantas vezes você já errou publicamente. Pedro traiu Jesus, cortou a orelha do soldado, fez uma coisa atrás da outra, publicamente. Mas aqui, quando ele entendeu que ele precisava se arrepender do que ele havia feito e tomar a direção, ser restaurado e aceitar e ser ousado e fazer o que Jesus mandava, mesmo que fosse desafiador, ele abriu a boca para falar o que Deus fez, quem Deus era, e 3.000 pessoas se converteram. Não é sobre o número, mas é sobre o que Deus fez através de alguém que não era digno aos olhos humanos.
alguém que não era propício. Tinham outros discípulos que talvez tiveram uma conduta louvável, e Pedro não. Pedro foi aquele que negou. Esse aí, conheço não. Eu morrer junto? Então que o Senhor está presente aqui. A presença de Jesus, ela é real. Jesus veio, Jesus fez milagre, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E Ele disse que quando Ele não estivesse aqui, o Espírito Santo estaria. É por isso que eu acredito que a presença de Jesus, ela é real. Portanto, é nisso que eu acredito, e é por isso que eu me disponho a servir esse Deus. Porque Ele pode fazer. Porque Ele é o Deus que tem o poder de quebrantar o seu coração, por mais religioso que seja. Ele é o que tem poder para perdoar os seus pecados, por piores que sejam. E Ele é o Jesus que está falando para você: ei, se você acordou hoje, eu tenho algo para fazer. Deixa lá, tudo que você volte a rejeitar aquilo que Deus tirou um dia. Não sei se é uma prática, não sei se é um vício, mas você e Deus sabem. Talvez só você e Deus sabem. E é para Ele que você deve entregar. Eu falei para Deus, eu fiquei frustrada. E retomei do zero coisas que o Senhor já havia me libertado. Mas eu falei: Senhor, só o Senhor me promete coisas eternas. Só o Senhor tem toda essa paciência comigo. Mesmo eu errando, o Senhor insiste. Então faz o que o Senhor quiser. Eu abro mão. Abro mão daquilo que eu gosto, abro mão daquilo que eu acho certo, abro mão daquilo que eu queria fazer. O ministério, ele não é da gente, ele é de Deus. É como se tivesse um prédio em obras e o dono daquela obra falasse: esse prédio vai ser vermelho. E aí o pintor fala: não, vai ser azul, vai ser ciano. Não existe isso. Ele é aquele que foi separado para executar o que tem que ser executado, fazer o que tem que ser feito. E esses somos eu e você. Nós temos aqui uma ordem de serviço: vai, prega o evangelho para toda criatura e cuida das minhas ovelhas. E a ovelha é aquela que está dentro do rebanho. Eu estou falando de cuidar de crente. Eu estou falando de olhar para quem está na igreja há anos e talvez não tem para quem confessar os seus pecados. Não se sente à vontade com ninguém. E talvez esse seja você. Talvez você seja como eu, que tem a sensação de que se eu não falar desse pecado, tá tudo bem. Não estou trazendo nenhum prejuízo. Ei, o Senhor não habita em lugar imundo. O Senhor não vai usar um instrumento sujo. Ou passa pela purificação, ou não vai ser usado. Ou passa pelo processo de limpeza, ou vai ser inútil. Não vai ser reconhecido por Cristo. Eu não te usei. Quem é você que está tentando entrar no meu reino? É tempo de viver novidade. É tempo de viver uma coisa nova com Cristo. A palavra do Senhor, ela é viva. E ela quer gerar novidade em nós. Pai querido, nós todos os dias temos errado. Nós já entendemos, Deus, que a Tua presença não é algo que nós entramos e saímos, porque no Senhor nós habitamos. Pai querido, é por isso que às vezes nos sentimos constrangidos com aquilo que temos feito de errado. Nós podemos não confessar com a boca os nossos pecados, mas nós sabemos que não somos dignos, ó Pai, de ser usados por Ti.
Os nossos pecados por muito tempo nos paralisa. Os nossos títulos, ó Pai, são como capas que vestimos e queremos manter a figura pública. Mas no nosso íntimo, no nosso interior, a nossa alma clama, porque sabemos que existe uma condenação sobre aquele que não confessa que o Senhor Jesus é o Rei da nossa vida. Pai querido, se aqui, como eu já estive neste lugar, existe alguém que ainda não conseguiu, ó Pai, confessar aquilo que tem impedido, Senhor, ou deixado de volta aquilo que o Senhor já tirou de nós, que seja feito para a honra e glória do Senhor. Que haja, ó Pai, o entendimento de que, assim como cantamos, a Tua presença é o melhor lugar para se estar. Não existe prazer nessa terra, não existe nada que façamos aqui que se compare ao prazer de estar prostrado aos Teus pés. Pai querido, se alguém aqui ainda não pôde provar da Tua verdadeira presença, que o Seu Espírito seja derramado, ó Pai. Que possamos contemplá-lo. Não existe adoração sem contemplação. Eu não posso adorar aquilo que eu não conheço. Eu não posso ter relacionamento com aquilo que está distante. E o pecado nos separa de Ti. Pai querido, esse é um tempo desafiador para essa igreja. E nós sabemos, ó Pai, que a igreja é composta por cada um de nós e a nossa união. E a Tua igreja, ela deve ser santa, imaculada e purificada pelo Teu sangue. Senhor, faça o que tiver que fazer. Arranque o que o Senhor tem que arrancar, para que o Seu nome seja glorificado. Pai querido, nos constranja e nos ajude, Senhor, a entender de uma vez por todas, assim como Pedro, ó Pai, e tomarmos a atitude de obedecer e, ó Pai, realizar as maravilhas que o Senhor tem para nós. É em nome do Teu Filho, ó Pai. Isso não vem de mim, mas vem da Tua palavra, aquela que um dia me purificou, me limpou e me salvou, ó Pai. E todos os dias tem feito isso mais uma vez e mais uma vez, até que o Senhor venha. Que a nossa esperança, ó Pai, não escorra pelos nossos dedos, que estejamos agarrados na esperança de que o Senhor virá nos buscar e nos salvar, ó Pai, nos livrar deste mundo que nos aprisiona, que nos escraviza e que nos tenta. Pai querido, toma cada coração que se quebrantou aqui neste lugar. Não deixe que, ó Pai, aquilo que ouvimos de Ti seja somente mais uma história que eu conheci, mas que seja mais uma história que me fez ser mais parecido contigo. Que o Senhor sustente isso em nossa memória, em nosso coração, e que promova verdade, que promova transformação nas nossas atitudes. Em nome do Teu Filho que oramos e clamamos com amor e com temor, pois sabemos que o Senhor é o único que pode nos salvar. Em nome de Jesus, amém e amém.